Sejam bem-vindos ao canal. Em 1938 vinha ao mundo o maior super-herói de todos os tempos, o personagem que fez com que esse gênero surgisse, considerado um ícone norte-americano e o primeiro super-herói a ter uma revista intitulada com seu nome. Desde o ano da sua criação até hoje ele não parou de ser publicado e foi adaptado para todas as mídias possíveis. Estamos falando do Super-Homem, e nesse vídeo vamos contar como foi a sua trajetória nos cinemas. Entretanto, esse personagem já foi adaptado para diversos outros meios de mídia desde a sua criação como cinema, rádio, televisão, literatura e videogame. É muito difícil encontrarmos alguém que não conheça o herói azul vindo de Krypton, o alienígena que se mantém preso à identidade secreta de Clark Kent, o indestrutível Super-Homem ou Superman, como você preferir. Lembrando que o foco aqui vai ser nos longas-metragens pro cinema, por conta disso vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Por que Superman, o filme de 1978, é o melhor filme do herói até hoje? Por que a partir do segundo filme tudo começou a dar errado? Qual filme do Superman é um dos piores da DC até hoje? Fica comigo que vou responder tudo isso e muito mais e vamos juntinhos acompanhar a jornada desse herói nos cinemas. Superman foi criado por Joe Shuster e Jerry Siegel e a sua primeira aparição foi na revista Action Comics número 1 em 1938. Já naquele momento, as histórias do personagem se mostraram um sucesso, com a tiragem de 200 mil exemplares da revista esgotando-se rapidamente. Era um sucesso. 13 anos depois Superman chegaria aos cinemas pela Liberty Pictures, um estúdio independente. A produção foi feita com recursos extremamente precários, até mesmo para os padrões da época. Na verdade, o estúdio queria fazer uma espécie de teste para ver recepção do público para produções do gênero. Neste primeiro longa-metragem de Superman, e também o primeiro filme de super-heróis da história. Embora 2 séries de Superman já houvessem sido exibidas nos cinemas anteriormente, em 1948 e 1950. Eles apareceram em formato de seriado com 58 minutos de duração. Foi uma espécie de teste para a série de televisão que se seguiria, Adventures of Superman. O primeiro ator a usar o manto azul não foi George Reeves como muitos pensam. Essa honra coube a Hank Aaron. Vamos fazer uma observação aqui. Hank Aaron apareceu como Superman no primeiro seriado realizado em 1948. O seriado consistia de 15 episódios, que recontavam a chegada do Superman na Terra, o primeiro emprego como repórter no Planeta Diário, e o encontro com Lois e Jimmy. A obra rendeu elogios da crítica, e alavancou a carreira de Hank Aaron, porém não foi unanimidade entre os fãs, que reclamaram principalmente das cenas de voo, produzidas em animação. Como os recursos não eram tantos, os produtores se valiam da criatividade para dar vida à produção. Exemplo: a fantasia de Superman era cinza e marrom, ao invés de azul e vermelha, pois essas cores davam mais efeito na filmagem em preto e branco. Após as 2 séries, Hank Aaron, o ator recusou o convite para reviver o personagem na série televisiva dos anos 50, papel que acabou nas mãos de George Reeves. Voltando à nossa linha do tempo. Então Superman and the Molly Man é o primeiro filme do Azulão. É um filme estadunidense de 1951, em preto e branco. O herói não enfrenta Lex Luthor e General Zod, mas sim o racismo e o preconceito. O ator escolhido para interpretar Superman foi George Reeves. Vamos para a história do filme. Clark Kent e Lois Lane vão a uma cidadezinha do Texas fazer uma matéria sobre o poço de petróleo mais fundo do mundo. Porém, desse mesmo buraco começam a sair pequenas criaturas meio humanas meio toupeiras, e os habitantes ficam aterrorizados. Cabe ao Superman agora convencer a todos que eles não são uma ameaça. O filme é obrigatório para os fãs que, embora seja tecnicamente falho, traz uma ótima interpretação de George Reeves como Superman. Vale notar que seu Clark Kent não era desastrado nem inseguro. A estreia aconteceu mundialmente em 23 de novembro de 1951. A classificação no Rotten Tomatoes é de 36%. Aqui no Brasil o título do filme foi terrivelmente traduzido para Superman e o Homem de Verruga. O filme foi lançado em vídeo VHS pela Warner Home Video em 22 de julho de 1987. Tanto o episódio em 2 partes, como o filme completo. O filme também foi incluído na edição especial de lançamento de 4 discos de DVD de Superman de 1978. Infelizmente esse foi o último filme dele como Superman,
Em 16 de junho de 1959, tivemos uma triste notícia. George Reeves foi encontrado morto com um tiro na cabeça em sua casa em Los Angeles. Em 1978 chega o Superman o filme, a primeira aventura de Christopher Reeve no papel do herói. Tem tudo aquilo que os fãs sempre quiseram ver nas telonas. A vida de Clark como um adolescente criado no interior do Kansas. A descoberta dos superpoderes. O romance com Lois Lane. A vida dupla como o tímido repórter Clark Kent é o herói mais poderoso da Terra. O embate mortal com o bilionário Lex Luthor. Tudo isso em uma narrativa que, ao mesmo tempo que é séria, consegue ser leve. Com o roteiro em mãos, os produtores começaram a procurar um diretor para assumir essa superprodução. O escolhido foi Steven Spielberg. Mas os produtores recusaram o salário que ele pediu. Eles decidiram ver como Tubarão de 1975 que ele acabará de concluir, se sairia nas bilheterias. Para quem não sabe, Tubarão fez 470 milhões de dólares. Isto em 1975. Como vocês podem ver, os produtores não apostaram num gênio que estava por ganhar seu lugar definitivo em Hollywood. Spielberg, por fim, não pode nem avaliar uma nova proposta, já que se envolveu em vários outros projetos. O escolhido foi o inglês Guy Hamilton, que estava em alta com os filmes de 007. Um feliz contratempo tornou inviável a participação de Hamilton, e abriu caminho para outro diretor, e dessa vez o escolhido foi Richard Donner, do filme A Profecia de 1976, que se tornou um clássico do terror e uma das maiores bilheterias da década de 70. A escolha de Richard Donner foi uma escolha certeira para o filme. Assumir o projeto, ele muda o rumo criativo, que antes era descrita como uma paródia, algo como o seriado do Batman estrelado por Adam West. Para o diretor, o filme só funcionaria numa atmosfera realista, que proporcionasse credibilidade aos elementos fantásticos. Com um diretor de responsa, agora era a vez do elenco, e o papel de Superman quase ficou com Sylvester Stallone, isso mesmo. Após o sucesso de Rocky, um lutador de 1976, Stallone lutou muito para interpretar Clark Kent, mas acabou sendo rejeitado. Escolheram Robert Redford como candidato ao papel de Superman antes de ir para Christopher Reeve. Foi o ator que recusou a oferta que foi feita a ele. Na verdade, foi oferecido a ele uma grande soma para desempenhar o papel. Não temos certeza se ele foi uma escolha notável ou estranha. Muitos astros competiram pelo papel e entre eles estava Arnold Schwarzenegger. Já imaginou Arnold Schwarzenegger como Superman? Até mesmo o cantor Elton John, um sucesso naquele ano, fez os testes para interpretar o Superman. O papel acabou ficando com um desconhecido, Christopher Reeve, pelo porte físico e pela bondade e carisma que conseguia passar com tanta naturalidade. E Marlon Brando como pai de Superman. E bom lembrar aqui que Marlon fez uma exigência estranha. Ele queria que Jor-El tivesse o mesmo símbolo do Superman em seu traje. Curiosamente, essa ideia pegou e foi por causa disso que o S virou o símbolo da casa de Jor-El. Gene Hackman como Luthor e Margot Kidder como Lois completam o elenco. Em 25 de dezembro de 1978 chegava aos cinemas Superman o filme, levando multidões às salas de exibição. Foi um sucesso de público e crítica, ficou no topo das bilheterias por 13 semanas consecutivas. Superman o filme foi o segundo filme mais rentável de 1978, perdendo apenas para o musical Adolescente Grease nos tempos da brilhantina. O filme estrelado por Reeve arrecadou 300 milhões de dólares, enquanto de John Travolta arrecadou 395 milhões de dólares. Por aqui, Superman só chegou em 6 de abril de 1979, uma espera de quase 6 meses em relação à estreia em seu país de origem. O longa foi indicado para 4 categorias de 1979, efeitos especiais, melhor trilha sonora, melhor montagem e melhor mixagem de som, levando para casa apenas a estatueta de melhores efeitos especiais. Essa estatueta foi mais que merecido. Fazer o Superman voar provou ser um grande desafio. As imagens geradas por computador estavam engatilhando na década de 1970, o que significa Superman o filme é dominado por efeitos práticos. Joe Shuster e Jerry Siegel ficaram emocionados e honrados com o resultado do filme. Christopher Reeve nasceu para fazer o Superman, e eu posso provar. Vamos analisar uma cena dele. Clark está usando os enormes óculos. As costas estão curvadas. Seu tom de voz é mais agudo.
Sua presença é menor. Ele está nervoso. Há um momento em que ele pensa em dizer a Lois quem realmente é. Nós o vemos tirando seus óculos e então, toda a sua linguagem corporal muda. Ele se transforma do tímido Clark no Superman apenas ajustando sua postura e o tom da voz. Lois, eu quero contar uma coisa para você. Na verdade, quer dizer, eu no início estava muito nervoso sobre hoje à noite, mas... Então eu pensei bem e decidi que eu devia aproveitar tudo que eu podia. Que bom, Clark. Sabe, Lois, nós podíamos comer um hambúrguer. 4 de dezembro de 1980 chega Superman 2. A aventura continua. Filmado em conjunto com Superman o filme. Este longa passou por tanta coisa que quase não saiu. Constantes brigas entre produtores e diretor levou ao cancelamento das filmagens e atrasos de lançamento. Os produtores culparam o diretor por ultrapassar o orçamento e o prazo de conclusão dos filmes. A situação finalmente chegou ao fim e uma decisão tomada em 15 de março de 1979. Decidirão substituir Donner pelo diretor londrino Richard Lester, que tinha dirigido os 2 filmes bem-sucedidos dos Três Mosqueteiros. A direção de Richard Lester, contratado às pressas no lugar de Donner, claramente altera o tom da história para algo mais leve. Como ele foi obrigado a refilmar diversas sequências para poder receber créditos totais de direção conforme as regras do Sindicato dos Diretores, 75% do filme já havia sido filmado por Donner, com diversas cenas reescritas. Isso me faz lembrar o filme Liga da Justiça, quando a Warner chamou o diretor Joss Whedon para substituir Zack Snyder e todos sabem como isso terminou. Os atores de Superman 2 acabaram sendo convocados para refilmagens, o que gerou mais descontentamento na equipe, que já não estava satisfeita com a demissão de Donner. Gene Hackman se recusou a filmar novamente, sendo trocado por um dublê. Por este motivo, o trio de vilões de Krypton ganharam maior espaço na trama. Lester toma liberdades enormes com a mitologia do personagem, como apagar memória usado no final do filme por Clark para fazer Lois esquecer que ele é o super-homem. Não é só uma ideia em si preguiçosa, são momentos que doem no coração, de tão mal pensados e estruturados, literalmente inseridos às pressas para suprir o roteiro que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Em relação à trama, o filme remete ao trio de vilões kryptonianos, julgados por Jor-El, é o Conselho de Krypton, sendo condenados ao isolamento na Zona Fantasma. Esse julgamento ocorre pouco antes da explosão do planeta natal do Superman no primeiro longa e é o ponto de partida do segundo. O filme contou com um orçamento de 54 milhões de dólares e teve um retorno de 190 milhões de dólares. Muitas das críticas ficaram divididas. Alguns elogiaram as atuações de Christopher Reeve. Apesar de todos os problemas, Superman 2 está longe de ser um filme ruim. Muito ao contrário, na verdade, é bom. Superman 2 poderia ter sido muito mais do que foi, mas mesmo assim não desaponta completamente e acaba sendo uma agradável e eficiente aventura do Superman. Mas no dia 28 de novembro de 2006 tivemos a oportunidade de ver a versão de Richard Donner. Na verdade, a pedido de muitos fãs, a Warner chamou Donner para retrabalhar seu material esquecido e lançou Superman 2 de Richard Donner Cut, oferecendo aos fãs a chance de revisitar um filme conhecido com um olhar bem diferente. Olha aí, a mesma coisa que vimos em Liga da Justiça de Snyder. Quão diferente pode ser um filme com a mesma história, o mesmo elenco e muitas cenas idênticas? Ao assistir ao Superman 2 de Richard Lester e a este de Richard Donner Cut um depois do outro, a conclusão é: o Superman 2 de Richard Donner é um filme mais sério, mais redondo, e essencialmente melhor e sem beijo do esquecimento. Alguns críticos responderam de forma positiva, aplaudindo o tom sóbrio e sério do filme e admitindo que o filme se coloca como a sequência original de Superman. Mas nem tudo são flores. Superman girar a Terra ao contrário e alterar o passado, para reverter os efeitos e acabar de forma idêntica a Superman o filme. O herói volta no tempo e apaga tudo o que aconteceu. A mesma solução 2 vezes. É decepcionante que um filme que caminhava tão bem termine com um recurso de roteiro tão trapaceiro, preguiçoso, que
que invalida tudo que acabamos de ver e ainda soa como cópia do final de Superman o filme. Mesmo assim, Superman 2 O Corte de Richard Donner é filme obrigatório para todos os fãs do herói. Voltando à nossa linha do tempo. Em 1983 chega nos cinemas Superman 3. E neste filme que o Homem de Aço começa a perder seu vigor nos cinemas. Com um tom pastelão, cheio de tropeços. Christopher Reeve ameaçou não voltar ao personagem de Superman, em protesto contra a demissão de Richard Donner. Para substituí-lo, foram feitos convites aos atores John Travolta, Jeff Bridges e Kurt Russell, que recusaram. O único que aceitou foi Tony Danza, para desgosto do novo diretor. Richard Lester, esse portanto, implorou que Reeve reconsiderasse sua decisão, e ele acabou concordando sob a condição de poder promover alterações no roteiro, direito que lhe foi concedido. Quero deixar aqui uma observação para os fãs de Lois Lane. Ela tem apenas 12 falas e menos de 5 minutos em cena durante todo o filme. Isso ocorreu porque a atriz Margot Kidder reclamou com os produtores contra a demissão do diretor Richard Donner em Superman 2. Em represália, os produtores diminuíram a participação dela ao mínimo possível. A sinopse do filme: Superman enfrenta um computador diabólico, programado por um gênio da informática que pretende dominar o mundo. Enquanto trava mais essa batalha, ele se depara com uma kryptonita sintética, que divide sua personalidade em duas, o bom Clark Kent e o mau Homem de Aço. Essa parte em dividir a personalidade em duas até apresenta um conflito pessoal interessante para adensar o personagem principal, que remete a uma dupla personalidade momentânea. Nessa terceira parte, graças a um tipo de kryptonita, podemos vê-lo corrompido, alguém mais humano, dotado de desejo e indiferença. Essa ousadia de Lester é um dos pontos altos do filme, pois oferece uma dimensão mais psicológica ao personagem além dos vilões. Ele precisa enfrentar a si mesmo. Apesar de a crítica ter elogiado o uso da kryptonita para mexer com a cabeça do herói e torná-lo temporariamente maléfico, citando-a como a única ideia interessante de todo o roteiro. Mas o desenvolvimento é fraco, mal explorado, tornando-o incapaz de salvar o filme. Pois é, graças ao outro grande sucesso que fora Superman 2, isso com certeza garantiu para Richard Lester uma carta branca da Warner para vir fazer o que bem entendesse com o terceiro filme do Superman. E o que você pode esperar de um bom diretor de comédias, que não entende nada sobre o Super-Homem ou filmes de alto orçamento e ainda com total liberdade criativa? Você já pode imaginar o resultado inevitável. E isso se espelha bem na bilheteria. Superman 3 foi um grande fracasso, tendo custado cerca de 39 milhões de dólares e arrecadado apenas 59 milhões de dólares, quando devia ter arrecadado ao menos 78 milhões de dólares para ser considerado rentável. Sua classificação no Rotten Tomatoes ficou em 24%. Christopher Reeve declarou posteriormente não ter gostado do filme, inclusive prometendo nunca mais reprisar o papel de Superman. No entanto, os produtores acabaram a convencendo do contrário, e ele voltaria em Superman 4 em busca da paz sob a promessa de ter maior ingerência no roteiro. Superman 3 é um filme realmente cheio de defeitos e isso não tem como negar, mas quando comparamos com o que veio em seguida, asseguro que ele é superior. Agora que vem a bomba. Superman 4 em busca da paz de 1987. E aqui o ciclo se encerra. Ao mesmo tempo que o primeiro Superman é considerado como um dos melhores filmes já produzidos pela DC, e além de ser um clássico atemporal da história do cinema, Superman 4 é não apenas o último filme de Christopher Reeve no papel do herói, como é considerado por muitos como o pior filme de um super-herói da DC já produzido. A produção não era mais da Warner Bros., preocupada com a recepção morna do tenebroso Superman 3 de 1983. A pequena Cannon Filmes, responsável pela carreira de figuras como Chuck Norris e Jean-Claude Van Damme, tomou para si a responsabilidade de relançar O Homem de Aço nos cinemas. Porém, a falta de recursos financeiros se chocou contra os já citados péssimos efeitos especiais. Originalmente, Superman 4, Em Busca da Paz teria um orçamento de 36 milhões de dólares. Entretanto, devido a problemas financeiros da Canon Pictures na época, pouco antes do início das filmagens, o filme sofreu um corte no orçamento, passando para 17 milhões de dólares. Devido à redução do orçamento, os produtores tiveram que cortar do roteiro algumas cenas e reutilizar efeitos especiais antigos para o novo filme. Todo o elenco original voltou: Christopher Reeve, Gene Hackman e Margot Kidder.
O roteiro coloca o Homem de Aço contra uma ameaça nuclear. Estados Unidos e União Soviética entram em uma corrida armamentista que pode destruir a Terra, e Super-Homem decide intervir. Enquanto isso, Lex Luthor, seu arqui-inimigo, escapa da prisão e clona o Homem de Aço com material radioativo. O filme foi muito mal recebido pela crítica especializada, com atenção especial ao roteiro fraco, narrativa ruim, inconsistências na história e os efeitos especiais ruins, até mesmo para os padrões da época. Superman 4 também foi um fracasso de público, faturando apenas 15,6 milhões de dólares, em cima de um orçamento de 17 milhões de dólares. Christopher Reeve disse, publicamente, de se arrepender por ter gravado o longa e afirmou que o projeto foi uma catástrofe do começo ao fim. Em determinado momento, os direitos do Superman voltaram para Warner Bros., que não quis saber de uma continuação. Falar de Superman é falar de Christopher Reeve, o seu legado na cultura pop é incontestável. Por esse motivo vamos nos aprofundar na vida do ator, após a sua última interpretação como Superman nos cinemas. Em maio de 1995, participando de um concurso de equitação com salto de obstáculos, Christopher Reeve caiu de seu cavalo de cabeça violentamente, fraturando a primeira e a segunda vértebra, fazendo com ferir-se de maneira grave a espinha cervical, o deixando incapacitado de se mexer do pescoço para baixo. O choque foi tão grande que, no momento, Reeve não conseguia sequer respirar. Após 5 dias no hospital, ele retomou completamente sua consciência, e logo percebeu o estrago que havia sido feito. Sua coluna e o crânio já não estavam mais conectados. Como se não bastasse, seus pulmões apresentavam líquidos, e precisavam ser constantemente extraídos por tubos dentro de sua garganta. Encarando chances reais de não conseguir se movimentar, Christopher pensou em se matar e manifestou a vontade para sua mulher, Dana Reeve, dizendo, "Me deixem partir." Sua mulher respondeu, "Só vou dizer uma vez, vou apoiar tudo o que você quiser fazer porque esta é a sua vida e sua decisão. Mas quero que saiba que estarei com você por um longo tempo, não importa o que aconteça. Você ainda é você. E eu te amo." A frase realmente teve impacto na cabeça do artista, que desistiu de considerar uma eutanásia. A cirurgia pela qual Christopher teve que passar era de alto risco. Os profissionais teriam que reconectar sua coluna vertebral ao crânio, com auxílio de placas de titânio e fios. Apesar de difícil, a cirurgia foi um sucesso, e em junho de 1995 começou seu processo de tratamento. Em 1996, um ano depois do acidente, em 2000, o ator conseguiu mexer o dedo indicador, e um treinamento especializado, envolvendo choques elétricos para estímulo, fortaleceu os músculos de suas pernas e braços, permitindo que recuperasse a sensibilidade em outras partes do corpo. Sua meta principal era voltar a andar. Em 2003, o avanço de pesquisas com células-tronco não progredia tanto como em Israel, por exemplo, e foi justamente para lá que o artista passou a se tratar. Incansável, o ator voltou a dirigir e até atuar, mesmo estando numa cadeira de rodas. Em 1998, interpretou o papel principal na refilmagem para a TV do clássico de Hitchcock, Janela Indiscreta, que lhe conferiu o prêmio de melhor ator num filme ou minissérie de TV daquele ano. O ator pode ser visto no seriado Smallville, que conta as aventuras do Homem de Aço, quando jovem. Seu corpo, porém, estava extremamente frágil devido a todos os tratamentos que precisou se submeter. Com isso acabava contraindo diversas inflamações. Uma de suas inflamações em 2004 gerou uma úlcera que causou sepse em seu corpo, danificando seus tecidos e órgãos. Ao tomar um remédio para tratar o problema, acabou tendo uma parada cardíaca. O artista foi levado até um hospital em Nova York, quando entrou em coma. Em questão de 18 horas, Christopher Reeve não resistiu e acabou falecendo em 10 de outubro de 2004 aos 52 anos de idade. Christopher Reeve era casado desde 11 de abril de 1992 com a atriz Dana Reeve, que conheceram em 30 de junho de 1987. Quero deixar uma observação aqui. Lembram o que Dana Reeve falou no hospital quando o marido queria eutanásia? Ela manteve a palavra e desde o acidente dedicou-se exclusivamente a cuidar do esposo, uma tarefa que se provou complicada devido à gravidade de saúde de Christopher enfrentou, estando paralisado dos ombros para baixo. Enquanto muitas pessoas adoravam Dana Reeve por ficar com o marido durante a paralisia, ela sentia que era completamente natural. Como Dana Reeve disse, pela ABC,
Fiz uma promessa a Chris, quando nos casamos, de que o amaria e estaria com ele, na doença e na saúde. E fiz bem isso. Dana Reeve também perdeu a mãe logo após a morte do marido, em uma virada ainda mais trágica. Foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio 4. Apesar de nunca ter fumado, ela também veio a falecer, 6 de março de 2006. Aos 14 anos, o filho mais novo do ator ficou órfão de pai e mãe. Christopher e Robin Williams se tornaram grandes amigos, e também colegas de quarto. Quando ambos eram desconhecidos, os amigos prometeram que um ajudaria o outro quando obtivesse sucesso. Anos mais tarde, ambos tornaram-se astros do cinema, com carreiras muito bem-sucedidas. Robin Williams então adotou legalmente o menino Will Reeve, e o criou como um filho. Em 11 de agosto de 2014, Robin Williams sucumbiu a uma forte depressão, causada por uma doença terminal, e acabou cometendo suicídio. Will, que na época estava com 22 anos, tornou-se herdeiro de seu patrimônio, dividido igualmente entre ele e os 2 filhos sanguíneos do ator. Esse foi o primeiro vídeo do canal, espero que tenham gostado. Curta o canal e ative o sininho. Podem deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo do Superman.